Então, gente, é com muito carinho, com muito orgulho que hoje eu trago, né, a Daniela Soares, uma grande parceira que foi mentorada do TAP, né, do TAP anterior, do presencial. E a Dani foi uma pessoa assim que se destacou, primeiro porque ela não era psicóloga, né, psicopedagoga, e veio para poder fazer com a gente o TAP, né? Eu abri essa exceção e muito bem aberta, né? Graças a Deus. Por isso que a gente às vezes tem que ser flexível, né? Nas coisas, a gente não pode ser rígido. Então, Dani veio, ela participou com muito louvor, assim, perguntou, pôs em prática, né? Eu vinha me perguntava o João, que era o outro professor que a gente tinha aqui. Então, assim, foi um percurso muito bacana e hoje, né, eu vejo o quanto que a Dani evoluiu e ela deve falar disso para vocês também, tá? Então, eu quero dar as boas-vindas, Dani, te agradecer, né, pela sua participação. Tenho certeza que vai contribuir muito com todo mundo que está aqui, tá? Então, fique à vontade, a casa é sua, né? A casa é nossa. Então, você pode ficar à vontade para você, né, trazer essa contribuição maravilhosa hoje para todos nós. Que bom, gente! Estou muito feliz de estar aqui hoje e saber que vocês estão trilhando aí esse caminho que eu já fiz há um tempo atrás, né? A Cleide foi a minha primeira mentora e foi isso mesmo que ela falou, né? O TAP foi pensado inicialmente para vocês, para as psicólogas, né? E eu fui assim, mineirinha que sou, né? Comendo pelas beiradas até que a Cleide me aceitou aí nesse grupo, e eu sou muito grata por isso, porque foi através do TAP que eu consegui dar assim uma segunda virada de chave na minha vida profissional. Então, hoje nós vamos falar sobre funções executivas e o segredo para o sucesso. Mas já vou combinar com vocês aqui que a tônica dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, ele não vai ser muito técnico, porque vocês, mais do que ninguém, entendem tudo aí de função executiva e sabem o quanto que isso é importante para todos os profissionais, para todas as áreas, e o quanto que ter essas habilidades e competências bem desenvolvidas vai ajudar nesse processo nosso rumo ao sucesso. Então, o TAP, ele traz para a gente esse desejo de alta performance e a função executiva ela contribui muito com isso. Então, eu vou contar aqui um pouquinho da minha história, de como que foi que a gente teve aí essa alta performance proposta pelo TAP na psicopedagogia e como que a função executiva contribui e vai ser, assim, para vocês, muito importante nesse processo. Então, todas as vezes a gente para e fica perguntando, fica pensando nessas perguntas aí, né? Dificuldade para alcançar resultados, gente, que luta que é. São tantas coisas, tantos detalhes que a gente fala, não é possível, não vou dar conta, não consigo alcançar resultado. Vocês já pararam para pensar quantas vezes vocês se perdem nesse processo? Quantas vezes vocês falam assim, ah, vou desistir, vou jogar a toalha? Porque realmente o processo ele é intenso e o processo ele é longo. Quantas vezes vocês já pararam para pensar que não consegue otimizar o seu tempo e utilizar esse tempo com eficácia? Parece que a gente faz e não fez, e ainda tem um monte de coisas para a gente fazer. Então, todas essas questões que a gente lida muito no dia a dia, tudo que a gente tem relacionado às nossas profissões, às nossas funções, que a gente tem dificuldade, de alguma forma, isso está ligado à função executiva. E foi assim também comigo, muitas das vezes até hoje eu paro e me pergunto, Dani, como que você vai utilizar esse tempo? Como que você vai organizar esse processo, planejar isso de uma maneira simples, de uma maneira leve, de uma maneira que você tenha aí essa alta performance de maneira significativa. Então, essas dúvidas também são minhas
E eu sou essa pessoa aqui, humana, igual a vocês, que tem dificuldade, que tem dias que a gente está melhor, mais animada, mais engajada, dia que a gente está, né, mais assim, cansada, mais triste, isso faz parte do processo. Mas o que a gente não pode é desistir de alcançar essa alta performance. Essa mulher que vocês estão vendo aí na tela, essa foto, ela foi construída, constituída a partir do TAP. Né? Alcançar essa alta performance, alcançar esse entendimento do meu propósito, desse compromisso meu com as crianças, com a psicopedagogia, com a psicomotricidade, criar um método que hoje esse método chama método afetar, que se tornou a minha assinatura na educação. Então, toda essa jornada minha, ela se deu com muito, muito, muito apoio da Cleide e com muito conhecimento vindo do TAP, né? Eu não sabia o que que era método, eu não tinha método, eu não sabia muito bem, com clareza, qual que era meu propósito, e no TAP, a partir do TAP, eu elaborei isso e constituir essa profissional que eu sou hoje e que eu vou aqui compartilhar um pouquinho com vocês. Mas Dani, sempre foi assim? Você sempre teve, né, esses resultados que você tem hoje? Não. Lá atrás, na minha formação, lá na minha infância, na minha adolescência, eu tinha muita dificuldade. E na minha vida profissional também. Quantas vezes eu pensava em estar na psicopedagogia clínica, mas eu falava assim: ah, não, isso não é para mim, não. Eu já trabalhava, já era. Primeiro, eu trabalhei na educação, nas escolas particulares. Depois, eu passei em 2 concursos, que foi no Colégio Tiradentes e na prefeitura, e eu sempre achava, ah, não, isso não é para mim, não, isso é difícil demais. Para vocês terem uma ideia, no 7º ano, gente, o que que aconteceu? Eu fui reprovada em matemática, repeti. Eu não era aquela aluna exímia, aquela profissional que se destacava ali no início da minha carreira. Por isso que eu acredito muito nos processos. Por isso que eu acredito que durante a vida da gente profissional, se a gente tem e se a gente vai construindo um propósito, porque às vezes a gente não tem, né? No início da carreira da gente, a gente não tem. A gente fica meio perdida com tanto conhecimento acadêmico, mas com pouca funcionalidade, que é o que a função executiva trabalha. E nas escolas, muitas das vezes, na nossa infância, adolescência, nós não tivemos a oportunidade de estimular essas funções. A gente estudava muito conteúdo, estudava para a prova, mas estudar para poder desenvolver essa habilidade, nós não tivemos essa oportunidade. E aí nós achávamos o quê? Ah, a gente não é capaz, não. A gente tem muito medo. A gente acha que não está dando conta, que não vai dar conta. Isso tinha uma raiz muito forte no meu coração. E foi então que nesse processo de busca, de autoconhecimento, de entender como que essas coisas poderiam funcionar de uma maneira melhor e maior, eu comecei a debruçar mais e estudar mais sobre a neurociência, né, que é esse campo que tenta entender um pouco mais sobre esse cérebro humano, como que ele funciona e como que ele pode nos ajudar a desenvolver mais a nossa mente, o nosso comportamento. E aí, quando a gente fala de mente, de comportamento, a psicologia vai dar show aí e compreender muito a importância disso, né? De ter um trabalho voltado para esse fortalecimento da mente, para que a gente tenha um comportamento adequado. E às vezes, não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes eu fico pensando assim, nossa, a gente ensina tanto sobre isso, a gente trabalha tanto ali na psicopedagogia, função executiva, atenção, né, processamento da informação, são tantas coisas, e na prática a gente sente que ainda não está tão bom assim, né? O comportamento ainda não está tão alinhado àquilo que a gente espera. Então, a gente precisa sempre revisitar esses conceitos,
da função executiva, da neurociência, tantos estudos novos que estão saindo, lançando aí sobre o cérebro e que vai ajudando a fortalecer essas nossas crianças, esses nossos adolescentes e a nós mesmos, né, com relação a isso, porque a gente sabe que a aprendizagem, quando a gente fala de aprendizagem, a gente fala de algo que começa no útero e vai até a morte. Enquanto houver vida, há essa necessidade de aprender cada vez mais. E a função executiva, ela ocorre dentro desses processos cognitivos, dessas funções mentais, que vão permitir o quê? Adquirir conhecimento, compreender novas informações, resolver problemas, tomar decisões. Se a gente parar e pensar, nossa, toda aula que a Cleide dá para a gente aí no TAP, a gente está aprendendo novos conhecimentos, a gente está compreendendo essas informações todas, a gente está organizando tudo isso no nosso cérebro, a gente está num processo de resolução de problemas constante, quer dizer, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou aprender mais, isso aqui para mim é um problema. Ó, vou contar para vocês, essa parte tecnológica, quando a Cleide começava a falar de WhatsApp, de não sei o quê, de mídia, de Instagram. Gente, meu Instagram, quando eu fui para o TAP, era assim, pelo amor de Deus, ele tinha postagem, mas era sem intencionalidade, era sem funcionalidade. Então, isso era um problema que eu tinha que resolver. Daniela, e você resolveu, acabou? Não. Por que não? Porque é um processo, né? A gente está sempre melhorando, sempre aprimorando, e quando a gente tem uma pessoa do nosso lado, como vocês estão tendo a oportunidade agora, fazendo esse curso no TAP, de ter alguém que está à nossa frente, que tem uma experiência maior, essa pessoa, ela traz para a gente duas coisas muito importantes. Primeiro, a assertividade, porque ela mostra um caminho que é claro, que é um caminho que você dá conta de fazer e vai ser assertivo. E segundo, ela acelera esse nosso processo. Eu fico pensando, às vezes, se eu não tivesse feito o TAP, como eu estaria hoje? Gente, olha para você ver, é incrível. E eu não tinha, e imagino que vocês também não têm, a consciência do tanto que a gente precisa aproveitar e sugar da Cleide. E assim, falar assim, pegar tudo que ela passa para que ela possa buscar mais e trazer mais para vocês. Porque isso faz uma diferença enorme. E novas sinapses, novas redes neurais vão sendo criadas a partir de quê? Desse novo conhecimento que a gente vai constituir a partir das informações. Gente, isso é bacana demais. Mais conhecimentos vão trazer para a gente mais redes neurais, mais aprendizado. Ô Lu, eu acho que a Luana tá. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu consegui. A Luana tá com aberto. Achei que ela queria falar. Bom, e aí, essas funções executivas, que são esses conjuntos de habilidades que vocês conhecem, nós vamos estar trabalhando durante toda a nossa vida, né, para tomar decisão e adaptar às situações que estão em constante mudança. Olha, depois que eu fiz com a Cleide o TAP, nós participei de uma aula que ela fez aí ao vivo, e aí ela apresentou uma roda, não sei se ela já apresentou isso para o pessoal, já, Cleide, aquela roda. Ela apresentou uma roda que eu falei assim, gente, eu não acredito que a Cleide já está com novidade e eu não estou sabendo. E já tinha uma nova ali roda para ser utilizada para conteúdos no WhatsApp, para conteúdos no Instagram. E eu falei assim, gente, olha como que ela está sempre inovando e trazendo mais coisas para completar essas informações. Mas, gente, adianta a gente receber essas informações, receber esse material e a gente não colocar em prática e a gente não usar desse recurso magnífico que a gente tem, que é o cérebro, que são as funções executivas, para colocar isso imediatamente em prática,
não adianta. Olha só para vocês verem essa frase que eu acho fantástica e que vai em encontro a isso que a gente está falando, né? Não são as condições que determinam os seus resultados, mas as suas decisões. Olha, é mais do que escolha. Porque a escolha de fazer o TAP, vocês fizeram quando vocês compraram o curso da Cleide. Foi uma escolha. Ah, eu podia ter escolhido uma mentoria da Maria, da Joana e a da Cleide. Eu escolhi a mentoria da Cleide. Agora, só isso basta? Não. Você precisa decidir aplicar o que a Cleide está te passando. E aqui nessa foto, eu estou compartilhando com vocês o resultado da minha decisão de aplicar tudo que a Cleide colocou em prática, que é essa sala minha de psicopedagogia hoje. Mas, Dani, o que mudou tanto na sua vida assim? Eu já vinha de um processo onde eu estava na psicopedagogia, mas eu trabalhava em uma clínica. Então, nessa clínica, como vocês bem conhecem aí, o sistema da psicologia, que é bem parecido em termos de cobrança por espaço, eu sublocava o espaço. Sublocava não, eu trabalhava lá e pagava uma porcentagem pelo uso do espaço. E estava lindo, estava maravilhoso, eu amava estar lá, eu era super acolhida lá, as pessoas me eram muito agradáveis, mas eu estava numa condição que eu não tinha a minha sala, eu não tinha o meu espaço, eu ainda não gerava o resultado que eu podia gerar. E vejam vocês, não é nem o resultado que eu queria gerar, não, porque eu nem sabia que eu podia tanto. E a partir desses conhecimentos que a Cleide foi trazendo e eu fui aplicando, ali no TAP eu tive a decisão. Que decisão foi essa, Daniela? De aplicar, de fazer de novo, de fazer repetidas vezes, quantas vezes fosse preciso, até que eu chegasse ao resultado que a Cleide estava apresentando. Então, olha para vocês verem como que é uma coisa muito engraçada. E eu, que sou do campo da cognição, da aprendizagem, eu sempre soube que um conhecimento para ser consolidado, você precisa fazer, repetir, fazer de novo, aplicar, fazer de novo. E quantas das vezes a gente sabe da teoria, mas na hora da prática a gente fala assim: ah, não. Ah, essa aula ao vivo aqui hoje eu vou assistir, não, vou deixar amanhã, eu vejo ela. Aí chega amanhã, tem um mundo de coisas acontecendo na nossa vida, e aí a gente não consegue ver, e aí a gente deixa para depois de amanhã. Ou senão a Cleide manda um formulário para a gente preencher, para a gente fazer alguma coisa, a gente fala assim: ah, não, hoje eu estou cansado demais. Nossa, Cleide, dá coisa demais para casa, não vou fazer, não. E aí você perde a oportunidade de ter um resultado magnífico porque você não aplicou aquilo que foi te passado. E o que é isso, gente? Quando a gente pensa em função executiva, essa procrastinação, né? Em que parte da função executiva ela se encaixa? Ou a gente poderia falar aqui, essa questão da atenção, que às vezes a gente está aqui, mas não está aqui, né? A gente mexe no celular, a gente está escrevendo, ou a gente está deitado, ou a gente está comendo. A atenção sustentada que a gente precisa, a atenção compartilhada, que a gente sabe quanto que a tecnologia nos ajuda a ter momentos como esse. Eu não sei de onde que vocês são, eu agora estou aqui em casa, e a gente poder ter o conhecimento, acessar uma experiência através da internet de maneira tão facilitadora, mas que ao mesmo tempo pode nos atrapalhar tanto como ficar ali rolando barra no celular o dia inteiro e perder o nosso foco e diminuir a nossa atenção sustentada e não conseguir alcançar os nossos objetivos, os nossos resultados, por falta dessas funções executivas. E é sobre isso que a gente vai pensar aqui hoje. Olha, e quando a gente pensa na função executiva, a gente fala assim: ah, mas tem gente que já nasce, Daniela, você já nasceu assim. Não.
É comprovado, e vocês sabem disso, que nós não nascemos com essas habilidades. Quando se trata de função executiva, nós precisamos o quê? Desenvolvê-las. Olha aí para vocês verem. Essa mesma pessoinha que eu mostrei a foto para vocês e me apresentei aqui há simplesmente 5 anos atrás. Olha, eu na minha sala de aula, trabalhava na prefeitura, era professora, olha meus aluninhos aí, olha. E eu era apaixonada com isso que eu fazia, mas no momento que eu comecei a estudar e vi a possibilidade de ser, de controlar nossos impulsos, de controlar o nosso sistema inibitório, de saber executar o que a gente planeja, o quanto isso pode transformar as nossas vidas, eu comecei a entrar em ação. Primeiro eu decidi, né? Eu fiz a minha escolha, qual o caminho que eu quero, e a partir daí eu comecei a ser assertiva, a buscar com foco aquilo que eu queria. E no TAP, a Cleide trabalha isso conosco para que a gente consiga ter mais agilidade nesse processo. E o caminho, ele é individual. O caminho que eu fiz no TAP foi meu, o caminho que a Luana vai fazer é o dela, o caminho que a Dâmia, que a Dâmia vai fazer é o dela. Cada um, o meu caminho, ele passou por esse viés aqui, né? Primeiro, essa parte da cognição, que é o da psicopedagogia, essa parte da psicomotricidade, que é alinhar esse corpo a essa mente, e a Cleide fala muito isso, né, do autocuidado, como que tá esse corpo, como que a gente descansa, como que a gente... Eu me lembro, assim, até hoje de uma aula que ela deu, falando sobre um profissional de alta performance, a quantidade de férias que ele tira por ano. Eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, gente, eu na escola achava que eu tirava 2 férias, dezembro e janeiro, que era muito. Olha a possibilidade que a gente tem aqui na parte clínica de ser bem-sucedida e de poder fazer isso, usufruir disso, né? E essa parte do afeto, que para mim é a porta de entrada de todas essas questões relacionadas à aprendizagem. Esse foi o meu caminho, mas que cada um de vocês que está aqui hoje, que vocês escrevam esse caminho. E ali no TAP, a Cleide chama a gente o tempo todo a escrever. Escreva o que você quer, escreva o seu propósito, escreva onde você vai chegar. E aquilo, gente, traz para a gente um direcionamento, traz para a gente uma oportunidade de cada vez mais aproximar desse sonho que vocês estão buscando. Porque eu sei que quem está aqui no TAP tem o desejo de crescer, mas às vezes está perdendo essa oportunidade de fazer intensamente o que a Cleide propõe para que consiga chegar nesse ponto, nessa alta performance que a gente está buscando. Então, dentro das funções executivas, eu trouxe algumas que eu achei que foi assim, divisor de águas para mim no meu processo. Primeiro, flexibilidade mental, né? Às vezes a gente fica muito fechada para as coisas que tem de conhecimento e de possibilidades. Então, quando se trata de flexibilidade mental, dentro dessa analogia, desse pensamento que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, eu quero convidar vocês a pensar fora da caixa, a se abrir para esse novo que a Cleide apresenta. É fácil? Não, não é fácil. Eu falei, é um processo, mas a gente precisa estar aberta a essa condição. E nesse momento que vocês estão aí do TAP, que dura tão pouquinho, né? Falo que tinha, a Cleide tinha que fazer um TAP de 1 ano, para a gente ficar assim, 1 ano inteiro com ela. O de agora ainda continua no mesmo tempo, Cleide? 6 meses, né? Então, 6 meses, tinha que ser 12 meses, para a gente poder ter essa pessoa que vai gerando esse pensar fora da caixa conosco, porque é difícil para a gente. E para mim, o que era mais difícil pensar fora da caixa
era abrir mão daquilo que eu tinha, que era a certeza, e isso eu sei que é para muitos de vocês. Ah, eu já atendo no plano de saúde. Não, aqui o plano de saúde é a minha certeza, é aqui que eu estou há tantos anos, e é aqui que eu vou ficar. Então, quando a Cleide propõe essa alta performance, ela eleva as nossas possibilidades para outro patamar. Mas adianta só ouvir a Cleide falar e não aplicar? E não tentar pensar fora da caixa? Não adianta. Então, a flexibilidade mental, dentro desse nosso contexto, é esse o meu convite, para que vocês possam se abrir e pensar fora da caixa, trazer o extraordinário para a profissão de vocês. Um outro que eu vejo muito forte também na nossa profissão é a inibição, né? O sistema inibitório aí. Por que essa questão? Porque hoje nós estamos imersos nesse contexto eletrônico e que a gente perde muito tempo com isso. Ele é importante, ele é importantíssimo. É ele que nos dá visibilidade, é ele que é hoje a avenida mais uma vez eu ouvi isso, né? A avenida mais famosa, mais importante do mundo se chama Instagram. Então, a gente precisa estar lá, mas você precisa colocar limite nisso, né? Colocar seu sistema, atuar, ter a hora da leitura, ter a hora de estudar aquilo que a cliente está passando, ter a hora de praticar aquilo e tirar esse celular de perto de você em determinados momentos, porque ele vai tirar a sua atenção. Você perde o foco quando você fica ali o tempo todo, ou quando você não se planeja dentro desse percurso, né? Então, o sistema inibitório, para mim, ele está muito ligado à dispersão, vamos dizer assim, né? A gente perde o que a gente está fazendo, e tem uma pesquisa dentro da neurociência que mostra que a cada vez que você para uma coisa que você está fazendo, por exemplo, estou fazendo aqui uma leitura, a cada vez que eu paro para ver o barulhinho que fez lá no celular, eu perco, em média, 17 minutos para retomar o que eu estava fazendo. Aí, olha isso ao longo do dia, quantas vezes a gente não se perde nesse contexto. E é muito importante que a gente esteja com essa atenção voltada principalmente para esse crescimento profissional que a gente quer, né? Que a gente busca, que a gente deseja. Não é à toa que hoje a gente está aqui essa hora da noite buscando mais conhecimento e buscando resultados. E aí conta que em uma tribo indígena estava com um problema enorme, gente. Um problema que eles falaram assim, agora nós não sabemos como que a gente vai resolver isso, que era um problema com a água. Eles estavam com falta de água, e aí o cacique daquela tribo, muito preocupado, porque ele era responsável por aquela tribo, ele resolveu, falou assim, olha, eu vou para a cidade grande, eu vou estudar sobre essa questão da água e eu vou trazer uma solução para a nossa tribo. E assim ele fez, pegou, foi para essa cidade, e lá ele estudou, ele foi nas melhores instituições, ele buscou saber o que tinha de novo para ele levar para a tribo dele, que lá ainda não tinha nada sobre a questão da água, ele só tinha água no rio, e eles queriam um pouco mais de praticidade para eles. E aí ele chegou lá e ele conheceu, foi a primeira vez que ele viu a torneira. E ele falou, gente, que fantástico, né? Tenho agora aqui um mecanismo maravilhoso para resolver esse problema da água na minha tribo. E ele ele conseguiu comprar, gente, 10 torneiras. E ele falou, vou levar essa torneira, isso aqui vai solucionar o problema. Escolheu a torneira, levou para a tribo, chegou lá, fez uma festa, mostrou para todo mundo que ele tinha trago a solução daquele problema. E aí, colocou as 10 torneiras em lugares estratégicos para que pudesse atender a todas as pessoas da tribo. E marcou o dia da inauguração, convidou todo mundo, fez uma festa para poder inaugurar as torneiras.
E aí, na hora da inauguração, abriram a torneira e nada, não tinha água. Ele focou apenas na torneira. Ele não viu o invisível que ia resolver o problema. Ele não viu o invisível que leva água para todo o nosso processo, que irriga todo o nosso processo. Porque o problema, ele não está em si, somente na torneira. Ele está em tudo que está atrás da torneira. E quando a gente pensa na nossa profissão, a gente pensa muito só em quê? Só no cliente, ou só na nossa sala, ou só ter um espaço maravilhoso, né? Ou só ter o diploma para começar a atuar. Isso é a torneira. Mas por trás da torneira tem todo um sistema de encanamento, de conexões, de tubos que vai trazer esse resultado. E hoje eu quero dizer para vocês que o TAP, ele é esse invisível que vai trazer para vocês o resultado, que vai trazer para a tribo a água, né? Nós temos, eu e a Cleide, a gente fez um estudo de um livro, que a gente até vai fazer um podcast com ele, que chama Tribo. Esse livro fala do poder da gente se conectar às pessoas certas, na hora certa e do jeito certo. E é isso que vocês estão fazendo aqui hoje, se conectando. Esse grupo do TAP é um grupo forte, é um grupo que vai te apoiar nessa jornada sua daqui para frente. Então, hoje, eu quero que vocês olhem com muita atenção para o que está além dessa imagem da torneira, né? E que vocês aproveitem, porque tão importante quanto uma torneira funcional, uma torneira boa, é tudo que está por trás da torneira e que a gente não vê. É toda a questão do estudo, é tudo que a Cleide ensina da parte do financeiro. Como que a gente não pensa na parte do financeiro? É tudo que ela ensina com parte a imagem da gente. Como que é importante essa composição da nossa imagem e a gente vê isso no TAP e a gente não aprende isso numa faculdade. Então, esse planejamento e a organização, que é uma das partes aí da função executiva, ele é fundamental para o êxito, para a alta performance, para os resultados que a gente busca. Sem planejamento e sem organização, a gente se perde no emaranhado de coisas e de novidades e de modelos de torneiras e disso e daquilo outro, e se perde, igual o cacique perdeu lá na cidade com tantas informações e chegou achando que estava resolvendo o problema e não estava. Então, para que o TAP não seja para você só mais uma formação, só mais um curso que você está fazendo, eu hoje, incansavelmente, vou pedir para vocês, entre em ação. Façam, repitam, façam de novo, suguem a Cleide, manda mensagem, peça, seja tão insistente quanto eu fui. Por quê, Dani? Por que você está falando assim? Porque assim dá certo. Porque foi assim que eu consegui aumentar os meus resultados em 3 vezes. Gente, olha para vocês verem, 3 vezes que eu consegui aumentar meu resultado depois do TAP. Mas eu era daquelas que eu realmente colocava tudo em prática. E uma da função executiva, uma das coisas mais importantes no nosso contexto de hoje é a atenção. A gente perde a atenção. E enquanto não souber o valor, a vida nunca vai te dar tudo aquilo que você poderia ser e ter. Então, é sobre dar valor a cada coisa. E aí vocês podem estar pensando, Daniela, dá valor. Dá valor a cada curso que a gente faz, dá valor a essa noite que você está aqui. Você podia estar fazendo 1001 outras coisas, mas se você está aqui é porque você valoriza essa formação, porque você valoriza esse seu momento, essa sua oportunidade. E aí, esse valorizar para a gente poder receber tudo que a gente, né, pode ser e ter,
eu me lembro muito desse momento na minha vida lá atrás, quando eu estava começando, né? Que eu consegui, como a duras penas, eu acho que como tudo na vida da gente, né? Comprar essa bicicleta. Ela foi uma bicicleta que, para mim, ela assim, tinha um significado muito especial. Primeiro, porque foi a minha primeira coisa que eu pude comprar. E eu comprei, gente, a prestações, a suaves prestações. E essa bicicleta fez para mim, durante muito tempo, o percurso que eu fazia profissionalmente na educação. Então, eu ia e voltava. Parece que naquela época tudo era tão difícil com essa bicicleta. E nesse percurso, eu sempre observava cada coisa que tinha no caminho e eu, com muita atenção, eu falava e assim, meio que mentalizava nesse caminho outros horizontes, outras oportunidades para mim, buscando o quê? Buscando ser e ter muito mais do que eu era e tinha naquele momento. E, gente, funciona, né? E no TAP a gente aprende a isso, dá valor para esses detalhes, dá valor para a conquista, dá valor para cada paciente seu que vem, dá valor para cada noite que vocês se encontram e aquilo que você aprende nesse dia, e que seja uma coisa, e que seja uma palavra nova aprendida, mas que você consiga aplicar ela no seu contexto. Porque esse caminho nosso, ele não é fácil. Ele não é fácil e ele não é retinho. Às vezes a gente vira para cá, às vezes a gente vira para lá, às vezes a gente dá uma curva. E quando a gente consegue encontrar um caminho que vai fazer com que a gente prospere, fazer com que a gente, né, saia ali do a pé para a bicicleta, da bicicleta para o nosso carrinho velho, do nosso carrinho para um carro melhor, né, da nossa viagem de ônibus para uma viagem de avião, a gente precisa estar atento para não perder a nossa essência, valorizar cada vez mais todas as pessoas que nos ajudaram até aqui. E é por isso que hoje eu falo com a Cleide e assim, agradeço a Deus imensamente pela vida dela, pela capacidade que Deus deu para ela de fazer o que ela faz. Porque ela, assim como hoje, ela busca transformar a vida de vocês, foi através desse conhecimento que ela me passou, que eu consegui transformar. Mas tem jeito da Cleide fazer por mim, gente? Não. Ela pode ser a pessoa mais capacitada, ela pode ser, né, o profissional, o psicólogo, pode ser o melhor psicólogo do mundo, que ele não vai fazer pelo paciente. O processo é do paciente, a evolução ela é do paciente. Mas se o paciente não tiver engajado ali, não tiver junto com você na garupa da bicicleta, você pode estar ali na direção desse processo. Mas se ele não tiver com você ali conectado na garupa, segurando em você, confiando em você, fazendo aquilo que você está orientando, ele não vai ter êxito, ele não vai superar, ele não vai aproveitar atentamente cada palavra que você está trazendo para ele. Então, é sobre isso. Fiquem atentos, liguem o botão de vocês da atenção sustentada, da atenção compartilhada, de todas as atenções que vocês estudaram aí na psicologia, para que vocês possam aprender, para que os conhecimentos que a Cleide traz entrem não só nos seus ouvidos e nos seus olhos, mas que eles possam entrar dentro da sua alma, que você possa levar isso para toda a sua vida, porque a primeira vez que ela fala, a gente só ouve, a gente só vê, mas se você vai ali dentro do seu coração trazendo aquilo de uma maneira poderosa, você vai aplicar isso e vai transformar não só a sua vida, mas a vida de muita gente. E resolução de problemas. Tem gente que fala assim, ai, Dani, pelo amor de Deus, não tem problema, eu tô correndo. Eu aplico, a vontade é de correr, tá, gente? Mas eu aplico na minha vida essa primícia de que problema é uma oportunidade de crescimento. Então, onde que você vê ali um problema, uma dificuldade,
eu vou convidar vocês a fazer essas duas coisas. Primeiro, identificar, né? É um problema mesmo? Porque às vezes nem é um problema. Na nossa profissão, o que que é problema? Né? Às vezes a gente cria coisas que nem são problemas, às vezes é falta de conhecimento da minha parte. Vou dar um exemplo. Para mim, era um problema, até hoje vou falar, ó, para mim é um problema subir, hoje mesmo eu falei isso com a Cleide, subir aula na plataforma Eduz. É um problema para mim. Por que que é um problema? Eu já identifiquei que é um problema, porque eu não tenho o conhecimento que eu preciso para fazer aquilo ali. Então, a partir do momento que eu identifico o problema, agora o que que eu vou fazer? Aprender. Eu tenho que resolver, eu tenho que achar a solução para isso aí. Porque na hora que eu acho, deixa de ser um problema. E hoje a gente está vendo que em muitos momentos da nossa vida profissional, a gente está dando foco demais ao problema e foco de menos à resolução, né? E a gente precisa mudar essa concepção com relação, porque a gente sabe que isso faz parte da nossa habilidade, da nossa capacidade. O nosso cérebro tem a capacidade de resolver problemas, mas a gente precisa o quê? Estimular, trabalhar. Quantas crianças que a gente atende e que de frente a um problema pega birra, entra em situações de conflito com outro colega, entra em briga, até adulto, pai que fica brigando com a criança, que fica brigando com o adolescente por causa de um problema, sem ter essa mentalidade da resolução do problema. Então, a gente precisa estar muito atento a isso para transformar, para fazer com que esse caminho, essa nossa jornada profissional seja mais leve, seja mais assertiva, seja mais produtiva. Porque às vezes eu me pego nessa armadilha de fazer de tudo um problema e de repente eu estou mesmo com um problema, porque a primeira coisa que eu crio é um problema emocional ou um problema de saúde para mim. Porque se eu fico levando as coisas muito a sério, muito peso, sabe aquele negócio assim, ah, fulano não me respondeu, não. Aí você já começa, ah, fulano deve estar com raiva de mim, fulano não sei o quê. Nossa, mas a Cleide não falou aquilo comigo, deve ser porque ela não tá. Pronto, você criou um problema. Gente, não tem um problema. Não, a pessoa não está nem sabendo que ela não te respondeu e você já está ali naquele processo. Então, para que a gente possa, dentro do espaço clínico, conviver bem com as pessoas, para que a gente possa evoluir profissionalmente, para que a gente possa ajudar os nossos pacientes a serem pessoas mais resolutivas, a gente precisa aprender a trabalhar isso na nossa função executiva. Porque a Cleide ensina, e eu aprendi, que primeiro eu faço comigo, porque eu só dou aquilo que eu tenho. Né? Ela falava isso para a gente no TAP. Você só vai ofertar para o seu paciente aquilo que você tem. Se eu não tenho, eu tenho que estimular em mim primeiro. Eu tenho que trabalhar em mim primeiro para eu depois fazer. Então, a função executiva, ela é uma das coisas que a gente tem que trabalhar diariamente, que seja em terapia, que seja em estudo, que seja em aulas como essa, para que a gente possa aprimorar a nossa prática, os nossos estudos, os nossos trabalhos. Bom, depois dessa parte de selecionar essas que eu achei principais dentro do nosso contexto, eu tenho uma boa notícia para vocês, né? Que todas essas funções executivas podem ser melhoradas e fortalecidas através da prática e esforço o quê? Consciente. Eu preciso querer fazer. Eu preciso estar nesse TAP de corpo e alma, fazendo o meu melhor. E eu, gente, ficava vigilante nisso, porque a gente é mãe, eu tenho uma mamãe de 88 anos que mora comigo, e às vezes era dia da aula do TAP e acontecia mil e uma coisa que me tirava o foco de ir para a aula do TAP. E eu falava assim, ó, faça chuva, canivete, dia da terça-feira é dia da minha aula do TAP, eu não vou desviar do meu propósito. Eu vou para a aula do TAP. Eu acho que eu não perdi nem uma aula.
e era presencial. Eu ia, se tivesse online eu fazia, porque eu estava ali naquele propósito. E a gente precisa estabelecer como propósito aquilo que a gente escolhe. Ô, gente, olha que louco! A gente escolhe, a gente paga, a gente decide fazer um negócio, e aí depois que a gente faz, sabota. Lembra que eu falei com vocês lá da questão da mente? A neurociência traz esse estudo da mente, do comportamento. Gente, nós somos profissionais eu da psicopedagogia, vocês da psicologia. Vocês sabem que a mente da gente sabota. E a gente, sabendo disso, a gente vai ficar esperto para não deixar que isso aconteça. E se ela quiser nos sabotar, a gente já avisa para ela, ó, fica esperto que eu tô ligada. Porque eu preciso garantir o que eu vim buscar. Vocês podem perguntar assim, Daniela, mas você da área da psicopedagogia, o que você... Eu não conhecia a Cleide. Eu conhecia a Cleide da igreja. Eu via a Cleide lá, eu sabia que ela existia. Mas eu nunca tinha trocado conversa com a Cleide. Eu nem... E quando eu vi a divulgação dela do TAP, sabe o que me chamou a atenção? Que estava escrito lá que ela ia ajudar a dobrar o faturamento. Aí eu pensei assim, ah, beleza. Então, peraí, ela está falando que ela vai dobrar meu faturamento. Eu ganho lá na clínica 5.000, então quer dizer que ela está me prometendo que ela vai passar o meu faturamento para 10? Ô, gente, isso para mim chama-se resultado. E eu estou aqui para falar com vocês, apaixonem-se por resultado, porque eu sou apaixonada por resultado. E aí, o que que eu fiz? Falei, vou fazer esse negócio. Mas não vou fazer esse negócio só assim, ali foi a minha escolha. Mas a partir dali, diariamente, eu tinha que decidir me comprometer de novo com o meu propósito, que foi escolher fazer aquilo ali. Então, hoje, gente, eu quero que vocês pensem nisso, que quando vocês porem a cabeça no travesseiro, vocês vão falar assim, gente, hoje eu conheci uma menina que chama Daniela, menina, né, gente? Porque 46 anos ainda tô na fase da menina, olha, nem tem ruga, nem tem cabelo branco, tá tudo pintado, tá na maquiagem, brincadeira essa parte. Mas quando vocês forem dormir, eu quero que vocês pensem sobre isso, sobre a responsabilidade de vocês com o propósito de vocês. Porque a Cleide, ela é aquela conexão, aquele tubo que está atrás da mangueira, mas atrás da torneira, mas para eu fazer jorrar na minha torneira água em abundância, eu preciso me conectar e me responsabilizar por fazer tudo. É tudo, tudo mesmo que a Cleide manda, com um empenho que transcende o normal. Porque normal é um monte de psicólogo que atende no plano de saúde. Normal é um monte de psicólogo que está saindo da psicologia para fazer outras profissões e saindo da psicopedagogia e tendo psicopedagogia e estando presa dentro da sala de aula porque ele é normal. E a TAP não é uma mentoria para ser normal. Para ser normal, estava eu numa clínica pagando 50% do que eu ganhava para outra pessoa. Isso é normal. O que é normal? É a média. Muita gente faz, mas não é esse a proposta do TAP. Não é essa a proposta de um profissional que quer ser alta performance. Então, quando vocês forem dormir hoje, eu vou mandar daqui de casa uma onda para chegar lá na casa de vocês e falar assim, e incomodar vocês nesse sentido. Porque se vocês não fizerem, vocês vão saber que vocês não estão se comprometendo com vocês mesmos. E aí é sobre fazer, é sobre treinar. E é treinar até falar que você tem talento. Ai, mas Cleide, mas eu não sou boa no WhatsApp. Se vira, gatos. Vão treinar até ficar bom. Tá vendo essa foto aí, eu dando uma palestra? Essa foto não era a Daniela de antigamente, não era. Eu não tinha toda a segurança. Nesse dia eu estava falando para 200 pessoas. A gente vai treinando e a gente vai melhorando. Mas ninguém cria músculo sem pegar peso. Ó, tem que ir para academia e ó, treinar para poder fazer. O cérebro é a mesma coisa.
O cérebro é a mesma coisa. Nós precisamos treinar tudo que a Cleide traz para que a gente possa, para que a gente não, para que as pessoas falem da gente, porque é assim que vem paciente para a clínica, é assim que a sua agenda vai lotar, é quando um pai virar para o outro e falar, nossa, mas a Luana, ela é maravilhosa. A, Ta- a Tacília é a melhor psicóloga que eu já tive. E aí isso vai reverberando, isso vai virando um eco e a sua agenda vai enchendo. Então não é você achar que você é boa, não. Não é a Cleide achar que está com uma equipe aí boa, não. É os outros, os pais, é quem te vê e quem te ouve achar que você é boa. E aí eu trouxe uma historinha para compartilhar com vocês do Oswald, né? O Oswald foi o primeiro personagem que o Mickey, ó, que o Walt Disney criou, né? E esse personagem, gente, ele foi um personagem que deu sucesso por um tempo. Ele era fantástico. Só que chegou um dia, os patrocinadores viraram para o Walt Disney e falaram com ele que não ia mais patrocinar o Oswald. E o Walt Disney se viu o quê? Numa enrascada. Pronto, agora não tem dinheiro, não tem patrocínio, acabou esse personagem, o que eu vou fazer da minha vida? E aí ele foi, pensou e falou assim: ó, eu sou bom mesmo no que eu faço, eu fiz esse personagem, eu faço outro. E o que que ele fez? Fez o Mickey. O Mickey foi a mesma técnica, o mesmo princípio que ele utilizou para criar o Oswald, ele utilizou para criar o Mickey. E às vezes eu me pergunto, você está desperdiçando a técnica que a Cleide está passando para que você possa criar e fazer dinheiro quantas vezes você quiser a partir desse TAP. E não é só 2 vezes não, tá, gente? Porque eu fiz mais. Então a Cleide tem que mudar a promessa do TAP, porque se eu fiz 3 vezes e eu nem sou da psicologia, e cá para nós, vamos falar assim, bem off, assim, né? Eu respeito muitos profissionais da psicologia e acho que no mundo de hoje, o profissional que pode estar nadando de braçada são vocês. Porque a psicopedagogia ela está vindo agora com uma forcinha, né, a mais por causa dessas questões que vieram da pandemia. Mas vocês, nesse mundo que a gente está vivendo, com tantas questões mentais, com a questão mental sendo uma das coisas mais importantes da saúde da gente, vocês estão recebendo daí o que o Oswald, o que o Walt Disney teve, que foi técnica. Criou um, deu certo? Não, criou outro. Olha que fantástico. E criou através do quê? Do passo a passo. Olha aí o passo a passo. É fácil criar? Quando você tem o passo a passo, se torna mais fácil. Quem não tem habilidade, recebe esse passo a passo, consegue fazer o desenho do Mickey? Consegue. Por quê? Porque foi a técnica. E o que a Cleide propõe? Te dá a técnica. Ela te dá o como fazer e o porquê fazer. E foi dessa forma que eu criei, então, o meu método, que chama Método Afetar, a partir da aula da Cleide, em que ela apresentava o método dela, eu fui e criei esse método. E aí vocês podem estar falando assim comigo, Daniela, mas é óbvio, né? É óbvio que a gente quer resultado. É óbvio que a gente quer alta performance. É óbvio que eu quero sair do ponto A, que eu estou, e ir para o ponto B, é onde que eu quero chegar depois da mentoria da Cleide. Gente, o que é óbvio? Óbvio existe? Olha para vocês verem nessas duas fotos se era óbvio que essa pessoinha que está aqui do lado, toda desengonçada, ia chegar a essa profissional que vocês estão vendo aí. Olha para vocês verem. Não, não. Era óbvio que eu ia trabalhar na escola, na educação, na sala de aula e com todo o respeito e com todo o amor que eu tive e tenho pelos educadores e por todo o prazer que eu tinha em estar lá. Mas era uma condição limitada. Eu podia falar que eu ia ter alta performance no setor lá na educação e que eu ia receber 3 vezes mais? Não,
Eu podia ter doutorado, que eu ia continuar recebendo o mesmo salário. Eu podia fazer mais que todo mundo, que o salário de todo mundo ia ser a mesma coisa. E aí vem o TAP e propõe uma transformação. Claro que essa foto é de quando eu tinha 15, 16 anos, mas é uma transformação. Que se pegar uma foto minha de 5 anos atrás e uma foto minha de hoje, vai ver que eu mudei. Mudei por fora, mudei por dentro, e é essa a proposta do TAP, que a gente possa mudar. Então, hoje, já encaminhando aqui para o nosso final, eu quero convidar vocês a pensar que não existe amanhã. Vocês têm em mãos o presente, o hoje, para vocês transformarem a vida de vocês. E vocês estão tendo no presente um presente que a Cleide te dá, que é o TAP, para que você possa usar, aplicar, mover céus e terras para aproveitar tudo que a Cleide está te passando, para que você possa transformar a sua vida profissional. Vocês já pararam para pensar nessa palavra? Olha, acordar. É qual a cor que você vai dar para o seu dia? Qual a cor que você vai dar para esse TAP? Esse TAP vai ter a cor do azul, da esperança, de um céu límpido que vai mostrar para você novos horizontes? Ou você está dando para o TAP uma cor sem vida, uma cor que, por mais que a Cleide se entregue para você, por mais que a Cleide passe atividades, passe coisas para você, você não está conseguindo transformar em algo tão brilhante, tão colorido como ele pode ser. Então, a partir de hoje, eu quero convidar vocês a trazer uma cor para a psicologia, a trazer uma cor para a vida de vocês, a trazer uma cor para esse TAP que a partir de hoje vai ser renovado dentro de você, para que você possa conseguir aí sim afetar todas as pessoas, afetar quem está do seu lado, afetar quem trabalha com você, afetar os seus pacientes, afetar as suas crianças, afetar, né, dentro da sua casa, que você possa transformar pelo seu afeto, pelo seu conhecimento, toda a sua prática, tudo aquilo que vocês estão aí aprendendo através do TAP. Então, gente, vocês podem falar, pensar assim, ai, Daniela, nossa, mas você puxou uma seda aqui hoje para a Cleide, hein? E eu vou falar com vocês, é de todo o meu coração, porque a Cleide, ela afetou a minha história, ela me inspirou e mudou a direção de algo que para mim estava tudo bem, estava ótimo, porque eu tava fazendo aqui com o maior carinho e faço com o maior carinho, mas ela abriu através do TAP uma outra possibilidade. Ela abriu através do TAP uma visão que eu não tinha. E eu desejo do fundo do meu coração que para vocês o TAP signifique isso, significa inspiração, resultados, mudança de patamar, mudança de vida, mas eu quero dizer nessa noite que isso depende mais de você do que a cliente te entrega. Então aproveitem, use e abuse, peça mais, peça bis, né? E faça desse momento de vocês, desse presente, uma história maravilhosa. Ó, muito obrigada por tudo. Quem tiver pergunta, né, Cleide? Isso aí. Obrigada, Tani. Sensacional, show de bola. Muito obrigada mesmo. Quem tiver pergunta, nós vamos abrir agora para pergunta. Aí, Dani, pode fechar a apresentação. Apresentação, né? Tô falando com vocês que eu tô aprendendo, né, gente? Porque o quê? A pessoa aqui é fraca nesse negócio. Como que eu fecho em inglês? Misericórdia. Você vai aí em cima, está aparecendo assim, compartilhamento de tela. Você vai falar interromper o compartilhamento. Tá vendo, gente? Tem uma barrinha que aparece para você em cima. Você não consegue cortar a minha. Como é que fala, Cleide? O meu. Então, Ah, você agora vai me transformar em anfitriã também.
Misericórdia! Gente, agora que ficou mais difícil ainda. Você vai Eu não aqui, sei. três pontinhos que aparecem no meu nome, aí vai aparecer Ah, um azulzinho, peraí, gente. Três pontinhos. Aí, Cleide, apareceu três pontinhos. clica nos três pontinhos, Ah, aí vai falar assim, vai lendo aí que vai ter alguma coisa de anfitrião, aí você clica nele. Acho que fica host. olha aí, Cleide, consegui? Gente, eu vou falar com vocês negócios. Que 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 é? A gente não estou falando com vocês que eu tenho que aprender isso aqui no mundo. Vai de novo, que eu acho que você me deixou foi muda. Não, estou te ouvindo.